aquilo que é do Espírito, diferenciar aquilo que é de Deus, aquilo que não é. E não é porque eu ministro que eu não vou pegar as palavras que Deus está mandando, né? A gente também, os pregadores também, é alimentado da palavra que transmite para a igreja, porque é algo totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é a carne humana que precisa falar, que precisa revelar, mas é o próprio Espírito. Então deixa Deus te dar discernimento, e você vai usar desse discernimento, que é um dom sobre a tua vida. Na terça-feira eu estava aqui na igreja, em reunião com as meninas do Ministério Infantil, e aí eu estava na porta ali, olha como que Deus é, sozinho na porta tal, e aí veio um rapaz, um senhor já, né, grisalho, me perguntou aonde era a 50 DP, e poxa, hoje em dia, a frente da igreja escura, chega um cara sozinho, qual que é a nossa mentalidade? Eu vou sair correndo, vou entrar para dentro, vou me esconder, porque o cara vai me roubar. E ele falou, poxa, eu acabei de ser roubado, eu precisava 50 DP. E eu ali falei, cara, é longe. Você tá a pé? Como que você está? Ele falou, não, me roubaram, mas ele estava meio que em choque, né? Eu falei, então, você vai aqui direto e sobe lá na frente, à direita, e vai embora. E eu falei aquilo, mas eu fiquei, meu Deus do céu, dentro de mim, sabe, pegando fogo, corroendo no meu coração. E aí eu entrei para dentro da igreja de novo, aí tinha acabado a reunião, aí saiu mais uma galera dentro do carro, né? Eu, minha esposa, minha irmã, meu filho, e a gente sai distribuindo a galera por aí. Por isso que pastor tem que ter um ônibus, né? Não pode ter um carro pequeno. E ali eu falei para elas, e aí elas, ai meu Deus do céu, mas você não conhece o cara aqui, que é o cara, de repente é um cara que vai sequestrar, porque cada hora é golpe, cada hora é um roubando criança e não sei o quê. Eu falei, não, mas é pelo Espírito. Deu um cavalinho de pau. Mentira, não deu cavalinho de pau não, mas eu voltei na hora. E aí encostei nele, e aí ele assustado, eu falei, ô senhor, entra no carro. Minha esposa pulou pro banco de trás, eu falei, entra no carro que eu vou te levar até as 50. Aí ele falou, glória a Deus, eu estava orando por isso, que eu também sou crente. E aí ele entrou no banco da frente do carro, e aí explicando, morava na Zona Sul, veio fazer um trabalho aqui no Itaim. E na hora que ele estava saindo da casa onde estava fazendo o trabalho, abordaram ele, roubaram ele, levaram tudo dele. E ali a gente foi conversando, se acalmando, né? Ele falando, poxa, as coisas vão, mas Deus prepara isso, né? Ainda bem que vocês apareceram no momento certo, na hora certa. E aí a gente deixou ele na 50 lá, né? Meio que ele foi fazer o BO dele. Então, nada na nossa vida é coincidência. Deus, ele vai colocar a gente, a partir de agora, no lugar certo e no momento certo. A gente muitas vezes não vai entender, mas Deus vai começar a trabalhar com isso, sobre estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E a gente não vai entender, o que a gente não pode é apagar a voz do Espírito que age dentro da gente. Então, de novo, nada é coincidência, tudo é pelo Espírito. Se vocês estão aqui hoje é porque Deus trouxe você aqui nessa noite, no lugar certo e na hora certa. Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, obrigado, Jesus, porque aqui estamos mais uma vez na hora certa e no lugar certo, para te adorar, para te louvar. Não é um culto normal, não é um culto igual os demais, porque nós sabemos que nós vivemos pelo hoje e queremos uma nova unção, um novo maná, um novo alimento, queremos mais uma direção, em nome de Jesus. Assim como eu já disse, Senhor, eu sou um homem totalmente dependente de Ti. Eu não tenho nada a entregar à Tua igreja, mas se o Senhor me colocou aqui, me usa como um profeta, como um pastor, como aquele que traz a Tua mensagem, que nada venha atrapalhar o Teu mover e o Teu agir. Eleva colunas de fogo sobre esse lugar. Toda dispersão humana, toda falta de atenção, toda sonolência, nós repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor iniciou uma obra aqui nas nossas vidas, e o Senhor é fiel para finalizar. Então vem mais uma vez habitando em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu lembrei de falar isso, da gente estar no lugar certo, na hora certa, porque eu ministrei quinta-feira passada, e sabe quando você começa a ouvir uma mensagem daquilo que Deus ele quer falar
revelar o teu coração e parece que fica com um gostinho de quero mais. E eu ministrei a respeito de Davi, aonde era para ele estar na batalha, era para ele estar na guerra, só que ele decidiu não ir para a guerra, ele decidiu ficar na sua casa, ficar em Jerusalém. Ele estava ali literalmente esperando algo acontecer, ou estava num ambiente ocioso, né? Não, eu quero ficar sem fazer nada, eu não quero ir para a batalha hoje. E existe um perigo nas nossas vidas quando nós estamos ociosos, quando nós não queremos fazer nada, quando nós não queremos caminhar, quando nós não queremos ir para a batalha. E é muito bom a gente estar num ambiente de conforto, é ou não é? Onde a gente só se alimenta. O nosso apóstolo Rina, ele falava muito isso. Quando nós chegamos na igreja Bola de Neve, nós chegamos como algumas ovelhas gordinhas, cheias de carrapicho, sujos. E aí a gente traz para perto, a gente alimenta essa ovelha, a gente começa a dar uma dieta espiritual para essa ovelha, a gente dá um banho nessa ovelha, a gente tosa essa ovelha. E na hora que essa ovelha ela já está preparada, ela já está ali disciplinada para entrar no campo de batalha, a gente coloca essa pessoa para trabalhar na obra, a gente coloca essa pessoa na célula, a gente começa a discipular, dá um curso de líder. De repente a pessoa ela já virou um líder, vira um diácono, vira um presbítero, ela virou um pastor. E a nossa vida era dessa forma. Só que eu preciso entender sobre o campo espiritual que está sobre ociosidade, não querendo estar à batalha. Eu posso até pagar um preço alto sobre isso. Estão comigo? Além da gente ter o tempo da ociosidade, de eu não querer fazer nada, também tem um tempo de exaustão. O que é exaustão? Quem já ficou cansado, trabalhou pra caramba, ou jogou muito futebol, ou não sei, fez muito exercício, e você não quer saber de nada a não ser descansar. Você está exausto, você está ferido, assim como um soldado que ele sai da guerra. Então há duas situações que são iguais, porém diferentes. Davi, ele não foi para a guerra porque ele estava exausto. Davi não foi para a batalha que ele queria ficar tranquilinho assistindo o Netflix dele em casa, né? Totalmente sossegado. Se você puder abrir 2 Samuel 11, no capítulo 1, diz assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, ele era um rei, mas ele era um soldado. Ele precisava estar naquela guerra, ele precisava estar ali agindo, se movimentando. Só que nessa guerra, era uma guerra que era firmada ali na primavera, e a palavra diz que todos os reis, eles saíam para essa guerra, saíam para essa batalha. Só que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não ficou ali, como eu falei, em Jerusalém, porque ele precisava recuperar força. Muitas vezes, igreja, nós, nas nossas batalhas, nós precisamos dar uma pausa, recuperar as forças, recuperar as feridas, para depois voltar para a batalha, amém? Só que Davi, ele estava recuperado, ele estava tranquilo, ele poderia ter ido para a guerra, poderia ter ido para a batalha, mas ele ficou naquele ambiente dele lá. Ele ficou, só que não era para ele estar naquele momento, naquela hora. Como eu falei que não existe coincidência, Deus faz todas as coisas. Deus, ele dá livramento na hora certa e no momento certo. E Deus, acredito eu que Deus daria um livramento e mais uma vitória para Davi, se ele estivesse em meio à batalha. Só que não, Davi, a palavra fala, lá no capítulo 2 de 2 Samuel 11, ele fala assim, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Ele ficou dormindo, descansando, e a palavra é que à tarde ele acorda, ele já tinha mandado a galera para a batalha. Em vez de ele estar trabalhando na batalha, a luta lá, ele acorda à tarde, toma um cafezão e vai dar um rolê no seu palácio. E ele sai ali no palácio.
E aí ele continua: Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Então existe nas nossas vidas, como nós estamos um ambiente espiritual, existe verdades espirituais na minha e na sua vida, amém? A queda de Davi não começou ali quando ele viu Batseba. A queda de Davi começou quando ele não foi para a guerra. A guerra de Davi começou quando ele não foi para a batalha, foi quando ele ficou guardadinho lá. Poxa, era para ele estar ido, ele não foi. Então antes da queda física ali, houve uma queda de posicionamento. Não, eu não quero ir, manda outro no meu lugar, manda lá Urias, manda lá na frente, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar guardado hoje. Então ali uma guerra começou. E antes de acontecer, de ocorrer o pecado ali, houve uma falta de vigilância. O cara não estava vigilante, ele não estava na torre de vigília, ele não estava guardando a sua casa, não estava guardando o teu coração. O ocioso é aquele que ele perdeu as habilidades, ele perdeu os movimentos, ele não sabe mais o que é guerra, ele está disperso em meio à guerra, é tiro, porrada e bomba, ele não sabe para onde literalmente ele vai. O ocioso é aquele que perdeu o propósito, é aquele que perdeu a sua direção, ele não sabe mais. Só que mesmo perdendo o propósito, mesmo perdendo a direção, Davi continuou sendo rei. Só que ele pecou, ele errou pela falta de não estar nessa batalha. Ele era rei, só que a missão desse rei é estar nessa batalha, liderando e guerreando aquela tropa, liderando ali aquele exército, os soldados lutando lá, o inimigo se movimentando. Davi estava o quê? Parado, tranquilo, lá no terraço lá, ele estava só observando ali, algo que não pertencia a ele, ele estava olhando para o lugar errado, totalmente distraído. Ele deixou de guerrear fora e começou uma guerra interna dentro dele, amém? Se ele tivesse ido para a batalha, guerrear, lutar contra os soldados, seria uma guerra que teria vitória. Só que como ele não estava na guerra, começou uma luta carnal entre o espírito e a carne de Davi, porque Davi olhava para Batseba e falava: meu Deus, e agora? E aí eu chamo ou não chamo? Eu vou para ela ou não vou? Eu mando um WhatsApp para ela ou não mando? Mando um emojizinho de coração para ela ou não mando? Então a luta já começou, ele e o espírito. Aí ele fala: peraí, chama ela aqui. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Então ele pega o seu servo lá, fala: cara, vai lá, pega essa mulher, traz ele para cá. A ociosidade, muitas vezes espiritual, ela aparece nas nossas vidas, igreja, quando a oração ela diminui, quando a oração não era mais como era antes. A ociosidade acontece na nossa vida quando a palavra de Deus ela não é mais prioridade. A ociosidade acontece na nossa vida quando estar em um culto não é mais prioridade. A ociosidade nas nossas vidas acontece quando está na adoração, quando cumprir o nosso chamado na igreja não é mais prioridade, entendeu? Só que é uma forma de sutileza. Eu não vou no domingo, no outro eu vou numa quinta, na outra eu não vou. É uma sutileza que vai acontecendo dentro de nós, é uma guerra que é gerada dentro de nós, que eu acabo não indo mais para a guerra. Estão comigo? Aonde eu não estou mais na batalha, a vigilância ela acaba, a comunhão não perde mais, aliás, ela perde valor. Eu não quero mais estar nas comunhões, eu não quero mais estar em meio às reuniões, eu não quero mais estar nos eventos. E tudo começa a partir de uma mesa, a partir da comunhão. Igreja, se você não quiser estar em meio a uma comunhão, é um sinal de vigilância, porque você não quer estar mais lá.
você não quer mais estar junto, você não quer mais se relacionar com pessoa. Então essa comunhão, ela perde o valor, porque o altar onde eu antes adorava e eu tinha firmeza no Senhor, vira dentro de mim uma distração. Eu me distraio com qualquer outra coisa. Em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se eu não oro, se eu não vigio, o que acontece comigo? Eu caio na própria tentação. Um soldado que ele não está vigilante, que ele não está em meio à guerra, ele se torna literalmente vulnerável. Qualquer coisa que fazer, se bater um vento, ele pega a gripe. Se alguém bater um tambor, já era, ele perde a família. Estão comigo? Se fazer uma simpatia contra você, pega na primeira. Aí pega e você corre para onde? Para a igreja. Eu só venho para a igreja quando o calo aperta. Eu não tenho mais fidelidade, não tenho mais prioridade, não tenho mais amor. Mas se der ruim, para onde eu vou? Eu vou voltar para minha casa de refúgio e está tudo bem. É como o filho pródigo. Vai ter festa quando há o retorno de um filho, amém? Já quando a gente entende o sentido da exaustão, o soldado, ele para ali, não por preguiça, mas ele para por cansaço, e a gente precisa ter equilíbrio, amém? Eu preciso ter equilíbrio, sobre cansaço, sobre parar porque eu quero literalmente. Então nem todo soldado, ele abandona a guerra porque ele queria parar, porque ele queria ficar. Davi, ele não estava exausto, cansado, mas ele ficou em Jerusalém, no seu palácio, porque ele queria. Eu não quero mais, não quero, deixa a guerra acontecer lá, eu só não quero estar, deixa eu no meu lugar, deixa eu na minha casa, deixa eu pegar os cultos online, deixa eu, entendeu? Só que dentro disso, quando a gente faz a separação de exaustão e de ociosidade, existe ali os que estão feridos, existe dentro disso, da exaustão, aqueles que estão cansados, aqueles que estão muitas vezes lutando e ninguém está vendo. A guerra interna, a pessoa está mal, está zoada, uma guerra espiritual, mas parece que ninguém está vendo ele lutar, parece que ninguém quer ajudar ele, ninguém consegue entender essa luta que ele está passando. E eu dei o exemplo de Elias, o cara, um vitorioso, o cara guerreou contra 450 profetas de Baal, o cara viu o fogo do céu, viu Deus se manifestar, só que ele saiu dessa batalha e ele estava cansado, ferido, exausto, mal. Ele, diferente de Davi, ele queria permanecer, ele queria continuar, ele queria estar vitorioso na batalha, só que ele estava cansado e estava ferido. 1 Reis 19, no versículo, isso é a introdução da palavra, amém? 1 Reis 19, versículo 3. Elias teve medo. Elias teve o quê? Medo, para quem não sabe, é o inverso da fé. Se você não tem fé, você tem medo. Se você tem fé, não há medo. Se você ter fé, é literalmente você olhar para frente e falar: eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser curado, eu vou vencer, eu vou avançar. Mas se você tiver medo, nada acontece. E sabe o que é interessante? Estudos indicam que 90% do teu medo não acontece. Olha que loucura, como a nossa mente ela é poderosa em destruir a nossa fé. 90% das tuas preocupações, 90% do teu medo não vai acontecer. Ainda mais quando a gente tem Jesus, não vai acontecer mesmo. 90% do teu medo, ele não acontece. Então Elias teve medo, ele fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto. Entrou onde? Caminhando um dia, chegou a um pé de uma giesta, de uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a, já tive bastante, Senhor,
tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só, Elias foi verdadeiro com Deus, falou: Deus, eu sei que eu derrubei um monte de profeta, eu vi o fogo cair do céu, eu vi maravilhas, mas eu saí dessa guerra, eu estou ferido, eu estou mal, eu estou exausto. Deus não falou para ele: então já que você não quer estar na guerra, eu vou matar você. Já que você não quer estar na batalha, eu vou colocar uma malignidade hereditária. Foi o que aconteceu com Davi. A gente sabe da história de Davi. Através do pecado, houve uma malignidade na casa dele. O próprio filho, molestou a irmã, que era filha também de Davi. Tem um vucu-vucu danado lá. A gente sabe da história do cara através do pecado. Só que Elias não estava em pecado. Elias estava só cansado, exausto, ferido. Ele cansado, ferido, exausto. Era só descansar e está tudo bem. Só que não, ele cansado, ferido, cansado da vida. Meu Deus, aí o que ele faz? Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero dar cabo da minha vida, eu não quero mais. Só que Deus, como um Deus maravilhoso, pega Elias, fala: filho, você está nessa árvore aí, aproveita agora, descansa, dorme e dorme bem. Está com fome, meu filho? Espera aí então, anjo, manda lá pão quente para meu filho, eu vou alimentar o meu filho. Está com sede, filho? Eu vou cuidar de você, eu vou te dar água. E é o que Deus faz na minha e na sua vida, só que muitas vezes nós não reconhecemos. A gente quer ficar o resto da vida embaixo dessa árvore, o anjo alimentando. Só que quando ele descansa, e por 2 vezes, se você ler esse texto, você vai ver como que Deus ele é bondoso, e por que os crentes comem e dormem. Porque por 2 vezes ele acordou, comeu, bebeu e ele dormiu de novo. Comeu, bebeu e dormiu. E na hora que ele levanta nesse texto ali, Deus fala para ele assim: filho, descansou? Filho, você se alimentou? Agora é o seguinte, levanta, porque eu vou te dar uma direção, porque eu tenho para você uma nova missão. Você estava ferido? Eu vou te curar. Você está cansado? Você vai descansar. Mas agora tem uma direção, tem uma outra missão, e você vai andar agora 40 dias. E quantos dias ele descansou? 1. E a gente quer ficar um ano sabático, separado, sem ir para a batalha. Eu até comentei aqui na quinta, algumas pessoas falam: pastor, você precisa pegar um ano sabático, descansar, sumir da igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Não quero, não posso, eu amo salvar vidas, eu amo me desgastar, cantar esse louvor, literalmente me desgastar no altar do Senhor, e ver restauração, ver cura, ver o Satanás perder. É uma noite que a gente descansa, já era, glória a Deus, aleluia. Eu nunca na minha vida peguei 30 dias de férias, porque eu tenho um ciricutico com férias, Meu Deus, 15 dias já está ótimo demais. Isso é eu, tá? Tem gente que precisa dos tempos a mais, hein? Glória a Deus, Você precisa descansar. Só que eu preciso que no meu descanso eu preciso ser curado. No meu descanso eu preciso ser restaurado, porque as férias vão acabar e eu vou ter que voltar. Então não adianta eu voltar das férias e continuar ferido. Eu preciso literalmente voltar e falar: Senhor, qual que é a missão agora? O propósito é o mesmo, mas qual que é a missão? Aonde eu vou resgatar as almas que estão perdidas? Qual é o caminho do inferno para resgatar as vidas que estão lá? Aonde, Senhor? Cadê? Agora é minha hora, agora é minha vez, amém? Então a diferença, glória a Deus, se for para Jesus, aplauda para Ele. A diferença de Davi e de Elias é uma diferença gritante, porque Davi é um cara que estava acomodado, de boa, aonde a maioria quer estar. Só que Elias, ele estava ferido e estava literalmente cansado. A ociosidade, igreja, quando eu não quero fazer nada na minha vida, é porque eu não quero continuar. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o louvor. Eu não quero fazer nada, então, só que a exaustão fala assim: eu quero continuar, eu quero voltar. Só que as minhas forças se esgotaram, as minhas forças acabaram. E aí onde você vai para o descanso,
E Deus, Ele te dá literalmente um ânimo. Então às vezes a gente precisa um despertar, e o outro precisa ser restaurado, amém? E a gente precisa entender, Senhor, eu estou na batalha, eu estou ocioso, que é diferente de ansiedade e ociosidade, ou eu estou ferido? A gente precisa olhar no espelho e fazer essa pergunta: Senhor, eu não quero me perder, eu quero estar aonde eu devo estar. Eu não quero fazer como Davi era para estar na batalha e estava ocioso. Eu não quero, aonde eu preciso estar, eu não posso estar perdido, eu não posso estar moscando. Quem aqui acordou a 1h20 da manhã com o celular, misantropia, agora acorda que as trombetas vão soar? Todo mundo que tem um celular acordou com isso. Aquele que estava desviado falou: agora é a hora, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Aquele que não acreditava em Deus falou: Jesus, eu nunca durmo cedo. Nesse dia eu estava dormindo cedo, ouço um vucu-vucu lá na sala, pastora correndo por um lado, o Bernardo com cobertor para o outro, só mofada voando, e eu e o Pedro dormindo. Você viu? Eu falei: eu não vi nada. Eu só olhei, tentei ler assim, falei: cara, o que está acontecendo aqui? Miss, falei: como a Miss Universo deve estar aí, morrendo. Falei: se Jesus tivesse voltado, eu acho que eu estava no céu. E assim vai ser a volta do noivo, meu Deus do céu. Só que antes que o noivo venha, a gente precisa estar preparado, na hora certa, no lugar certo, com as lamparinas cheias. E Deus, igreja, Ele é um Deus tão bom, que Ele sabe tratar com todo tipo de problema. A gente não sabe, mas Deus, Ele trata com os nossos problemas, e Ele trata muitas vezes com amor. Se não é com amor, Ele trata corrigindo. Se não é corrigindo, Ele trata no silêncio. Se não é no silêncio, Ele trata. Eu só sei que Ele trata comigo, com você, de alguma forma. E a gente precisa descobrir qual que é essa forma. Só que o perigo maior é abandonar literalmente a batalha. Eu quero parar, vou parar, vou desistir aqui agora. E o problema não é descansar, o problema é eu permanecer fora do campo de batalha. A gente sabe essa história, meu Deus do céu. Quando um soldado, ele está fora da posição, quando um soldado não está no lugar certo, na hora certa, ele perde a percepção do inimigo. Sabe quando, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Quando você vê que uma coisa não vai dar certo, e a pessoa está convicta: não, pastor, essa pessoa foi Deus que preparou para mim. Eu orei, e eu falei: se ela mandar um salmo para mim, vai ser confirmação de Deus. Aí Satanás vai enviar um salmo. Se Deus falou, quem somos nós, meros homens mortais, para desfalar o que Deus falou? Só que a empolgação, ela está aqui. Então essa pessoa que não está no campo de batalha, ela perde a percepção do que o inimigo está agindo. A pessoa que não está no campo de batalha lutando, ela perde o preparo, ela perde a comunicação com o Espírito, porque ela coloca o coração, ela coloca a emoção, ela coloca aquilo que ela quer. E aí você vai falar em Deus e Espírito, querem bloquear o meu chamado, querem bloquear o meu propósito, querem acabar com o meu casamento, mas Deus já me falou. Você está fora da batalha e nem está se ligando. Está fora da batalha. Porque uma pessoa que está fora da batalha, ela perde a comunicação. A pessoa que ela não está na batalha, ela fica literalmente vulnerável a qualquer tipo de problema que o inimigo coloca. Então o inimigo, ele não precisa destruir ninguém. É só a gente abandonar o posto da onde Deus nos colocou. Sai da onde Deus te colocou, que a resposta vai vir. Só sai, que a resposta vai vir. A própria distância de Deus já enfraquece. Quando você está distante de Deus, distante da igreja, distante da liderança, distante do teu pastoreio, você já está destruído. Porque Davi estava distante do teu exército, onde
a igreja para nós, ela como se fosse um exército. Davi não estava junto, e achava que estava fazendo algo que era da vontade de Deus, catando a mulher do comandante Urias. Você está catando a mulher do Urias? Manda a Batseba para cá, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só que nós somos, igreja, aqueles que permaneçam na batalha em nome de Jesus, amém? Esse que nós temos que ser, Senhor, é para eu estar na batalha, eu estarei na batalha. Estou exausto, preciso descansar. Glória a Deus, o que você não pode estar é ocioso, sem fazer nada. Você precisa estar na batalha, amém? A gente conhece a história de Jó, né? Parece que os crentes mais vivem a história de Jó do que na terra prometida. Ai meu Deus, estou como Jó, perdi tudo, não tenho nada. Engraçado que Deus permitiu. A palavra fala que Satanás ele estava só dando uns rasantes na terra, como ele ainda está. Ele olha para Jó, ele vai lá e pede permissão. E aí, eu posso tocar no teu filho? Deus, sabendo, conhecendo o coração, permite que Satanás toca na vida de Jó. Jó perde filhos, perde trabalho, não porque ele tinha muitas posses, ele era um baita empreendedor ou empresário, ou um CEO, não sei o que ele é, mas ele tinha muitas riquezas, tinha filhos, e ali ele perde tudo. Só que lá em Jó 19:25 ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Ele perdeu tudo. Estão comigo? Mas ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Às vezes a gente perde alguma coisa, igreja, a gente quer chorar. Deus, era a promessa. Deus, por que perdi? Por que me roubaram? Por que fez isso? Meu Deus, se fosse assim, nós nunca teríamos sido roubado. Quantas vezes? Só que vai embora. Eu sei, porque o meu Redentor vive. Será que nós estamos preparados para falar isso? Senhor, pode vir tiro, porrada e bomba, eu posso perder tudo, eu posso estar aqui enfermo, os meus amigos podem estar aqui me cutucando, fala qual que é o teu pecado, cara, cagueta logo com o teu pecado, porque você está em pecado, não é possível. Olha o que está acontecendo, você está em pecado, e não era, porque foi permissão de Deus. Ele falou: pode levar tudo, pode ir embora, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Então ele perde tudo. Só que o que Jó não perdeu foi a sua posição em Deus. Eu não saio da minha posição em Deus, eu continuarei na batalha. Agora Paulo, agora eu vou começar a palavra, aleluia. Paulo, a gente conhece Paulo, meu Deus, como eu sou apaixonado pela palavra, mas Paulo é um cara que a gente se enquadra muito na história de Paulo, porque é um cara que ele perseguia a igreja, é um cara que não gostava de igreja, é um cara que manda fechar a igreja, bota fogo na galera, tira porrada de bomba, um cara inteligente, sábio, ensinado aos pés de Gamaliel, doutrinado, um cara que tinha condições, o cara tinha grana, e ele ali se converte no caminho de Damasco. Ele vê uma luz, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues, meu irmão? Eis agora que você vai ganhar vida, eu vou mudar a tua história. E Deus muda. E quando chega no final da vida de Paulo, onde todos nós conhecemos a história, lá em 2 Timóteo 4, no versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate, cumpri a corrida ou a carreira e guardei a fé. Depois de tudo isso que ele passa, todas essas atrocidades, o cara foi, você sofreu? Sofreu, não sofreu? Mas Paulo, o cara preso, perseguido, ferido, mas ele fala: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé. E um monte de gente pulando do barco, achando que combateu o bom combate. Estão comigo? Olha para a vida desse cara. Ele não fala assim, ó: eu venci todas as batalhas. Ele só fala: eu combati. É diferente. Ele não fala assim, ó: eu venci todas as guerras. Ele fala: eu cumpri todas as corridas. Eu fiz tudo aquilo que me falaram para fazer. Eu fiz tudo aquilo que literalmente era para eu fazer. Eu completei essa carreira.
E essa foi uma das últimas declarações antes da morte do apóstolo Paulo. Não é uma frase que a gente ouve, poxa, Paulo ele desistiu da guerra, mas é uma frase de um soldado que terminou a sua missão. E a gente usa muito esse versículo, para quem não sabe, quando a gente vai fazer algum evento fúnebre. Para quem não sabe o que é o evento fúnebre, quando a gente vai fazer um enterro. E acho que uma das coisas mais difíceis na vida de um crente é fazer um enterro. Não é pelo evento solene, mas é o que você vai falar para o povo que está ali a respeito da pessoa que morreu. Quem viveu em Cristo, quem foi batizado em Cristo, quem entregou sua vida para Cristo, você tem a certeza que literalmente ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira, ele guardou a fé. Então o que está guardado para ele é a eternidade. E para uma pessoa que não cumpriu a carreira, não combateu o bom combate, o que você vai falar para a família que está ali aguardando uma palavra de consolo, de amor, uma palavra onde vai trazer como um bálsamo na vida daqueles? E eu já fiz isso, eu falei: Senhor, dê sabedoria e misericórdia, porque a pessoa chutou o balde, a pessoa era ímpia, a pessoa era aquilo, e eu tenho que estar lá, Só que aí Deus é bom, que aí a oportunidade de pregar o evangelho, se arrependam, porque esse daqui eu não sei para onde foi, estou brincando, mas estão comigo? Que existe a diferença, e você tem que saber para onde você vai. Para onde você vai? O que será ministrado no teu funeral? Será que literalmente, cara, cumpriu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé? Eis aqui um soldado de Cristo, que não desistiu da guerra, que pregou o evangelho, que salvou inúmeras vidas, que não saiu da torre de sentinela. Glória a Deus e aleluia. Agora, se você não cumprir a sua carreira, o que será dito, o que vão falar sobre isso? Amém? 2 Timóteo 2:3 diz assim, olha que coisa, porque seguir a Jesus, igreja, envolve luta. Se não te falaram, seja bem-vindo. Servir a Jesus envolve luta, porque Paulo ele fala assim, 2 Timóteo 2:3, suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Quem viu aqui um soldado parado na guerra, moscando lá como alvo? Quem viu aqui um soldado escondido? Escondido você até vê, lógico, mas quem já viu um soldado com o peito aberto? Pode vir. O cara vai estar preparado com o seu capacete, com o seu cinturão. O cara vai estar ali, ele tem uma missão, e a missão é avançar a batalha e arrancar a cabeça do inimigo. É ou não é? A missão é ir lá e meter bala no inimigo, porque se você não mata o teu inimigo, o teu inimigo ele vai te matar, ele vai literalmente te destruir. Então Paulo não estava falando com pessoas, assim como eu trouxe a existência para ficar mais clara a sua interpretação. Ele estava falando de algo espiritual, literalmente, porque você suporta comigo os sofrimentos espirituais, porque nós somos um soldado de Cristo Jesus. Era algo literalmente espiritual. Ele mesmo ensina a igreja de Éfeso sobre as armaduras, lá em Efésios 6, sobre o capacete, sobre o cinturão, as sandálias, a espada do Espírito. Só que nós somos distraídos, igreja, porque Deus quer que nós estamos no nosso posto, e a gente tem abandonado o nosso posto. Se você está comigo, dá uma glória a Deus. Aleluia, Jesus. Combate não é com o teu inimigo na tua sala, teens, amém? Não, aquele mano, eu lembro uma vez, quando na pandemia a gente foi tomar conta, procuraram a gente, para a gente tomar conta da antiga FEBEM, que é Fundação Casa. E eu falei, eu vou, só se o Flávio for como meu segurança. Óbvio, Flávio, já chegamos lá na Fundação Casa, cena triste. Eu não sei se você já foi em alguma, mas você tinha que passa um portão, fecha o portão, entra o portão, passa o portão, fecha o portão.
E aí você entra dentro daquele lugar lá. E aí a nossa guerra não é contra os meninos, cara. A guerra é espiritual. Você já entra naquele lugar, você vê um lugar hostil, um lugar triste, um lugar escuro. Aí você fala, meu Deus, eu estava ali como pastor, mas na carne eu estava girando. Eu falei, ainda bem que o Flavião está aí, já logo vai me defender. E a gente entrou como igreja, mas como soldados de Cristo naquele lugar. E você já entra na cela assim, ó. Você já consegue identificar quem é o cara que manda, quem é o cara que não manda, quem é o cara que serve, quem que é o coitadinho, quem que caiu por ali naquela missão por bobeira, quem é o cara que tem pai, que tem mãe, que tem família, quem é um menino que é o trabalhador. Você consegue fazer um raio-x e discernir ali. E aí eles falaram, é mais uma igreja que vem pregar a Bíblia para nós, é mais uma igreja que vem falar de novo de oração. Aí o Flavião falou assim, então o negócio é o seguinte, cara, o que vocês viveram a gente também viveu, o que vocês fizeram a gente também fez, mas houve alguém que mudou nossa vida, é Jesus. Vocês vão querer ouvir ou não vão? Os caras já, pá! A gente quer fazer um negócio legal para vocês aqui. Eu vim aqui, eu quero dar aula de jiu-jitsu. A gente quer fazer uma roda para você abrir o coração de vocês. A gente quer trazer cura para o coração de vocês. Vocês querem? Nós estamos aqui numa batalha por vocês. Vocês querem ser salvos? Ô tio, pode crer, isso mesmo. Deus deu estratégia para você falar como o mundo fala, amém? Isso aqui não é criação e loucura do mundo. Foi o próprio Jesus que colocou essa prancha aqui para ganhar pessoas aí no mundo, velho. Tem igreja que chama Cuspe de Cristo, misericórdia. Então Bola de Neve está fichinha esse nome. Estratégia de Deus. Tudo é estratégia de Deus. Quantas pessoas se achegaram, quase 30 anos de ministério, quantas pessoas se achegaram aqui curiosos por causa do nome. Vou lá porque eu ouvi dizer que lá fuma um baseado, e hoje está liberto para honra e glória do Senhor. Essa é a ideia, velho. Deus, Ele usa os loucos para confundir os sábios, mano. Vamos lá fumar um, chega lá, você é cheio da fumaça da glória, você sai daqui curado e transformado sem entender nada. E a gente continua aqui, ó, continua com isso daqui é apenas uma prancha material. O que importa é o espiritual. É o que Deus tem feito através dessa igreja, e Ele continua fazendo através dessa igreja, para aqueles que permanecem na batalha, para aqueles que permanecem lutando, guerreando contra Satanás e seus demônios. Essa é a luta. E muitos entenderam, muitos não entenderam, muitos ficaram, muitos vieram, e assim é a igreja ativa. A igreja, ela é viva, é um organismo vivo. E no final dessa visita, os caras vieram nos abraçar. Mandou uma mensagem para minha mãe, não sei o que, né, Flavião? Ou eu moro em Guaianazes, dá um salve no meu parceiro, dá um salve na minha não sei o que. Eu falei, cara, que da hora, eu entrei aqui gelado, agora eu não quero sair daqui, cara, porque a gente viveu com eles, e nós entramos ali na situação, com a espada na mão. Satanás, vamos expulsar esses demônios aqui. Só que não era um território nosso, porque quando nós cuidamos de uma pessoa, a gente precisa expulsar o demônio, trazer para perto e cuidar, amém? Vamos cuidar agora dessa pessoa, vamos ir até a raiz do problema dela, para ela literalmente ser curada e liberta. E a gente não tinha uma oportunidade. Aí infelizmente veio a pandemia, acabou fechando a Fundação Casa. Só que a gente entende que a luta não era racional, era algo espiritual contra os demônios que estavam ali naquele lugar. Então a nossa luta, igreja, ela é literalmente contra o pecado, ela é contra a carne, contra a tentação. A nossa luta literalmente todos os dias é lutar contra o desânimo, contra a frieza espiritual, é lutar literalmente contra a apostasia, é lutar contra o medo. Sabe o que é a apostasia? O abandono da fé, que é algo que está invadindo a igreja de Cristo na terra. A pessoa desesperada em ter restauração, em ter as bênçãos, em ter Deus como um patrão que resolve as coisas. A pessoa não consegue aquilo no tempo que ela acha que tem que ser. Vou sair da igreja, aí acabar saindo. Aí vem Jesus e fala assim: Senhor, eu preguei em Teu nome, eu evangelizei em Teu nome, eu expulsei em Teu nome. Cara, desculpa, mas eu não te conheço. Fui te procurar na batalha e você estava no terraço. Fui procurar na batalha e você estava em mesas que eu não estava. Fui procurar na batalha e você estava ferindo a noiva de Cristo na terra. Estão comigo? A luta, ela é espiritual. Só que a batalha de permanecer fiel
quando tudo luta para te parar. Porque Paulo ele fala assim, ó, completei a carreira. Ele diz o quê? Ele diz o quê? Ele completou, então não é só começar, é terminar a carreira. Começar, igreja, todo mundo começa. Agora terminar que é a treta. Eu comecei o evangelho há mais de 20 anos atrás. O que eu preciso fazer agora é completar essa carreira. O que você precisa fazer agora é completar a sua carreira. E muitos estão, não estão entendendo isso. É completar, é continuar na guerra, é continuar na batalha, literalmente viver por Jesus, apaixonado por Jesus, sabendo qual que é o teu propósito. Então quando Paulo fala isso, ele usa meio que uma imagem, né, de corrida. Poxa, a palavra carreira aponta para uma trajetória, aponta para um caminho determinado. E sabe o que é legal? Hoje, se eu não me engano, 60%, fala 60% dos jovens que começam na igreja, sabe o que acontece com eles no meio do caminho? Desistem. Mas está amarrado em nome de Jesus, que vocês que começaram a boa obra, vocês vão completar até o final em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão comigo? Em nome de Jesus. Vão completar em nome de Jesus. Paulo ele cumpriu, ele foi até o fim. Ele não está falando assim, poxa, corri rápido, hein? Ó, preguei, evangelizei, o fogo desceu, foi uma bênção. Ele está falando assim, ó, eu cheguei até o fim. E vocês? Estão comigo? O que Paulo falou? O que ele falou? Cheguei até o fim. Eu cheguei até o fim. Agora me é aguardada a coroa da eternidade. Ai, meu Deus do céu. Eu cheguei até o fim. Então, igreja, um dia, todos nós, repete comigo, todos nós, teve N motivos para desistir. É ou não é? Ai, não me abraçaram, não me receberam, não ligaram para mim, não mandaram mensagem, fofocaram de mim, me difamaram, me enganaram, me traíram. Ai, não me deram valor na minha escala. Ai, tem ou não tem? Se você está alimentando isso, é porque você está olhando para o lugar errado. Mas todo dia nós temos uma oportunidade. Certeza que você teve vontade. Paulo, ele teve inúmeros motivos para desistir. Sabe por quê? Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele passou perigo, ele passou fome, ele passou sede, e ele não desistiu. Aí agora eu desisto porque ninguém me manda mensagem. Porque estão apagando o meu chamado, porque estão apagando o meu... Está amarrado em nome de Jesus. Abre os teus olhos para discernimento. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa, para que as bênçãos de Deus corram atrás de você. É literalmente isso. A gente precisa parar de ser uma igreja de mimimi, e ser uma igreja de batalha, uma igreja de guerra, uma igreja de exército. É muito mimimi, é uma igreja Nutella. O Bola de Neve não é uma igreja Nutella, é uma igreja raiz, é uma igreja batalha, é uma igreja que avança em nome de Jesus. Amém? Aqui não tem espaço e lugar para nutelagem, mano. É uma igreja apostólica, uma igreja primitiva, que acredita nos dons, que acredita no Pentecoste. Tem várias igrejas de mimimi e a porta está aberta. Mas aqui não, aqui só fica que literalmente entendeu o sentido de batalha, entendeu o sentido de propósito, entendeu o sentido de santidade, entendeu o sentido de viver sinais, milagres, prodígios e maravilhas. É a palavra de Deus, é literalmente a palavra de Deus. Paulo poderia ter abandonado, mas ele escolheu permanecer. E é isso que Jesus ele fala em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, estou ferido, estou cansado, estou exausto. Me procura a liderança dessa igreja. Fala, cara, estou cansado, eu estou exausto, preciso descansar. Glória a Deus, você vai ser curado, vai curar sua cicatriz e sua ferida. O que você não pode é sair da batalha e parar no meio da guerra.
não pode parar em meio da guerra. O céu não é para quem começa o seu chamado empolgado. E há uma empolgação. Uou! É ou não é? Você começa a vir para a igreja e, meu Deus, uau, é fogo do céu. E Deus transforma a primeira luta. Você fala, está amarrado, sai fora, não quero lutar não. Está doido? Não é para quem começa literalmente emocionado, mano. O céu é para quem permanece na fidelidade. Porque Paulo ele fala assim, ó: combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardou a. E a nossa maior batalha não é perder aquilo que Deus literalmente colocou dentro de nós. Paulo, ele não disse assim, ó: eu guardei os meus títulos, eu guardei as minhas medalhas, eu guardei o número de demônios que eu expulsei, eu guardei o número de pessoas que eu preguei, eu guardei. Ele fala assim: eu guardei a fé. Sabe por quê? Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo, igreja, tudo pode estar perdido, mas se você guardou a sua fé, você guardou tudo. Tudo pode estar perdido, mas se você guardou a sua fé, meu Deus, meu Deus. E guardar a fé é literalmente você continuar sem entender nada. Sabe quando a gente passou por um vento aqui na igreja, a gente não entendia nada, eu e a pastora falava: meu Deus do céu, não estamos entendendo nada, mas o que a gente vai fazer? Vamos guardar a fé. E nego pulando para cá, nego pulando para lá, e o barco balançando. E agora o que vai fazer? Vamos guardar o quê? A fé. Vamos olhar para fulano tal, vamos olhar para ciclano tal. Não, o que a gente vai fazer? Olhar para Jesus e guardar a fé. E muitos olhando o cenário, reputação, meu Deus, o que estão falando, o que estão dizendo, será que é verdade, será que é mentira? Mas o que nós fazemos é guardar a fé. E se você guardou a fé, você está aqui hoje. É guardar a fé. Literalmente guardar a sua fé. Olha aqui Jó 13, no capítulo 5, no versículo 15, fala assim: ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, ele perdeu tudo, ele fala: ainda que ele me mate, mesmo assim eu vou esperar nele. Meu Deus do céu, eu não queria perder, eu não queria que minha vida acontecesse o que aconteceu na vida de Jó, mas eu queria ter a fé que esse homem tinha, velho. Eu queria ter o amor e a fidelidade que esse homem tinha. Que esse amor, essa fidelidade, essa fé que esse homem tinha venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, em nome de Jesus. Cara, pode me tirar tudo, só não me tire a presença de Deus. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus. Eu não posso perder a fé. Isso que eu não posso perder, porque se eu perder a fé, vai vir a apostasia, eu vou me esfriar, e na hora que é para estar na batalha, eu não vou estar na batalha. Eu não posso perder a minha fé. Jó, a palavra fala que o seu corpo ele fedia, que abriam feridas no seu corpo, porque ele coçava com telha. Só que mesmo assim ele não perdeu a sua fé. Ele tinha um monte de amigo. Os amigos deu linha, falou: mano, na moral, você está em pecado, não vou andar mais com você não. Saíram do lado dele, sabe o que ele fez? Ele permaneceu com fé. Às vezes pode estar acontecendo isso na sua vida. O que Deus quer que você faça? Permaneça com fé. Permaneça com fé. Quando Davi, ele cai naquele pecado, houve consequência, só que lá na frente, Salmo 51, ele fala: Senhor, cria em mim um coração igual ao teu, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados, daquilo onde eu olhei, naquele lugar que eu estava, onde não era para eu estar, Pai. Pai, me perdoa, Senhor, coloca em mim agora, Deus, um coração puro. E quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele está literalmente em Roma, preso. Sabe, ele estava próximo de morrer, e ele olha para trás e ele fala: meu Deus, eu permaneci. Então a grande luta de Paulo, ela literalmente enfrentar as lutas, mas muito mais do que enfrentar a luta, era abandonar a Deus em meio às lutas. Ele estava ali prestes a desistir, só que existem pessoas que começaram empolgado com Deus e no meio da caminhada cansa.
desiste, quer jogar tudo para o alto. Só que o segredo de Paulo foi ir literalmente até o fim. E outro segredo que eu vou revelar para vocês a respeito de Paulo é que ele nunca andava sozinho. Um grande apóstolo, homem de Deus, só que ele entendeu que nessa caminhada cristã, ele não foi um cara que viveu isolado. Ele nunca estava literalmente em isolamento. Quando Paulo ele termina a sua carreira ali, ele não está falando que ele conseguiu independentemente, não, eu cumpri a carreira, guardei a fé, porque eu sou o cara. Pessoas e mais pessoas ajudaram Paulo a cumprir a sua carreira. Pessoas precisam estar com você para ajudar você na tua carreira. Quem é Paulo se não fosse Barnabé? Atos 9 fala sobre Barnabé. Foi o cara que Paulo era um cara totalmente temido, um cara que não gostava de crente, que mandava matar os crentes. Deus levanta Barnabé e fala: Barnabé, é o seguinte, meu irmão, você vai ter que ir atrás de Paulo. E sabe o que você vai ter que fazer? Abrir a porta da tua casa e receber Paulo na tua casa, cara. E você é louco, Deus. Como que eu vou fazer isso? O cara persegue a igreja. Só que aí quando Barnabé pega Paulo ali e apresenta para os outros apóstolos, e aí a caminhada com Paulo fica melhor, não fica tão pesada. E passa todos os tempos, Paulo é preso. Ele é preso com quem? Ele é preso com quem? Com Silas. Silas deve estar assistindo em casa, em nome de Jesus. Eles presos, passa a alminha. Eles presos ali, pensa o cara preso. Onde eu estava com um rapaz que passou 6 anos recluso. E ele falou: pastor, você é louco, 6 anos guardado, tá ligado? Alguém é louco. Eu falei: eu sei, velho. Aí ele começou a me escrever, me mostrar assim, tudo que ele fez lá na prisão. Eu falei: meu Deus, mano. Fez um monte de coisa. Tudo que ele tinha para fazer era reclamar, assim como Paulo. Só que Paulo, quando ele chega na prisão, ele encontra Silas, meu parceiro de cela. Ao invés deles reclamar, o que eles fizeram? Atos 16, no versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região frígida da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra na província da Ásia. Por volta da meia-noite, no versículo 25 do capítulo 16, Paulo e Silas estavam orando. Estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e a corrente de todos soltaram. Olha só, Paulo começou a adorar, aclamar, adorar. Pelo fato dos dois adorar, todo mundo foi solto. Ô louca! A cadeia veio ao chão, os portões foram derribados, as celas abriram, todo mundo vazou. Mas ele estava com alguém, ele estava junto com Silas naquele lugar. Timóteo também, alguém que carregou o legado de Paulo. Ele fala assim em 1 Timóteo 1 e 2, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele não pensava somente em vencer a batalha. Paulo literalmente, ele preparava outros soldados. Quem você tem preparado? Liderança, quem você está preparando? Paulo preparava pessoas, preparava soldados. Às vezes a pessoa recebe uma divisa de líder, mete um crachazão e vai para o palácio. Tem que estar na batalha, velho. Tem que estar guerreando, tem que estar discipulando. Não, vou para a batalha. Não. Estão comigo, igreja? E Paulo começa ali a discipular, a ensinar Timóteo. E é tão legal porque ele fala assim: meu filho na fé. Aí muitos religiosos que tem problema com paternidade falam: não, esse negócio de chamar pastor de pai, esse negócio de achar que o pastor é pai, não está na Bíblia. Esse é um assunto para outro lugar. Mas Paulo chamava Timóteo de filho. O filho na fé. Quando você começa a gerar pessoas, você tem uma geração de pessoas que eles têm com amor e carinho uma paternidade. Você está ensinando, você está direcionando. Estão comigo? Só que Paulo também, ele teve Lucas. Já estou acabando já, tá bom? Paulo também teve Lucas. Só que alguém que
ficou com ele, Lucas, ficou com Paulo até o final. O que isso quer dizer? Teve pessoas que saíram do pastoreio de Paulo. É normal pessoas saírem da tua vida. É normal pessoas saírem da tua casa. É normal pessoas saírem da igreja. Porque Paulo, ele sentiu um momento ali, que ele fala em 2 Timóteo 4,11, somente Lucas estava comigo. Somente um. Então alguns foram embora da vida de Paulo. Alguns desistiram da caminhada juntamente com Paulo. Só que alguém permaneceu com ele. Alguém ficou até o fim com ele. Então existe valor para quem permanece com você na batalha. Existe valor para quem permanece com você na guerra. Amém? Estão entendendo, igreja? Sabe o que é mais lindo? Que Paulo, ele entendeu que a igreja era vista como um exército. Como um exército, nós estamos no exército. Nós somos soldados de Cristo e nós estamos na batalha. E nós iremos guerrear. Porque em Romanos 12, no versículo 5, ele diz assim, ó: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Nós somos membros de um só corpo. Um é pé, outro é mão, um é orelha, um é braço, outro é o pé, e cada um vai fazer a sua função para o corpo de Cristo. Estão comigo? Todos nós somos membros de um só corpo. Igreja, um corpo não funciona sozinho. Uma parte depende de outra parte. Um soldado isolado, ele é alvo fácil do inimigo. Um soldado que está isolado, querendo caminhar sozinho, é um alvo fácil de Satanás. E na batalha, nessa guerra, uma das primeiras estratégias do inimigo é separar o soldado do exército. Para aí, eu não posso deixar esse cara na igreja, eu não posso deixar esse cara ir para os eventos, eu não posso deixar esse cara em unidade, eu preciso separar, eu preciso extrair, tirar ele desse corpo. Ele não pode ir para a igreja hoje, então eu vou trazer distração. Ela não pode ir para a igreja hoje porque ela precisa ficar em casa. Ele precisa ficar em casa porque a bênção vai ser gloriosa para ela. Ela vai ser curada, ele vai ser abençoado. Mas aí Satanás, ele vem com distração para levar você para o isolamento. Porque, como eu falei, um soldado que ele caminha sozinho, ele perde comunicação. Pensa o cara com um radinho aqui. Os atalaias dessa igreja, eles usam atalaias, eles usam rádio de comunicação, certo? Se um for para lá, acredito eu, chegando lá perto do viaduto da China, o rádio, a comunicação não vai mais se comunicar. Um soldado que sai do exército, ele perde a comunicação. Um soldado que sai da batalha, ele perde a proteção, porque ele não está mais dentro do exército, não está mais dentro da igreja, então ele vai ser um alvo fácil de Satanás. Estão comigo, igreja? Um soldado que não está na batalha, ele perde a direção, porque a batalha, o exército, os soldados estão caminhando para cá, essa pessoa não está cá, não tem mais direção, ela vai para qualquer lado, ela está perdida no tiroteio, só que ela acha que ela está certa, que está no caminho certo, mas não está. Um soldado que não está na batalha, ele perde pertencimento. Será que essa é a igreja para eu ficar mesmo? Será que essa é a família que eu preciso estar mesmo? Ele perde pertencimento, não se sente mais inserido, porque tudo que ele faz, ele quer que as pessoas lambem as suas feridas. Ele não quer estar ali sendo cuidado, sendo tratado. Ele perde o senso de pertencimento, que é o que está acontecendo com a igreja, que é onde o índice de igrejas, que a igreja, como que é? Desigrejado cresce. Põe no Google, fala qual que é a igreja que mais cresce hoje. É a igreja desigrejada. É o próprio Satanás escrevendo, falando para mim e para você, que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos de Cristo, que se eu ler a palavra na minha casa eu vou ser edificado, que eu não posso dar dízimo e oferta porque isso é posto do pastor, porque isso, porque aquilo, e isso vai a cada dia mais crescer, vai aumentar, vai explodir, porque Jesus está voltando para buscar aquele que são escolhidos. Está nítido isso, igreja? Satanás destruindo, fechando igreja, destruindo família, destruindo os nossos jovens. E a gente tem feito o quê? Não quero ir para a batalha, eu quero ficar em casa. Igreja de novo, poxa. Você fica mais vulnerável.
E Satanás, igreja, ele trabalha, sabe como? A função de Satanás é separar as pessoas. Essa é a função dele. Ele quer destruir os teens, quer destruir o flame, quer destruir os casados, ele quer destruir as bandas, ele quer destruir a comunicação, ele quer destruir a igreja. Então ele vai pegar uma pessoa envenenada para falar: você viu? Olha o que estão fazendo. Satanás, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a comunhão. Ah, eu não vou nessa comunhão não, porque o fulano de tal vai estar lá. Eu não vou nessa comunhão não, porque ninguém me chamou. Não vou nessa, porque eu não gosto de pessoa. Cara, de glória a Deus que Jesus gosta de você. Não, porque eu não quero estar lá não, porque o irmão tal vai estar lá. Então Satanás, a função, põe na tua cabeça e faz a tatuagem, está amarrado em nome de Jesus. A função de Satanás é fazer com que a liderança se afaste. A função de Satanás é fazer com que acabe a presença de Deus. E Satanás, ele sabe que um crente, quando ele está literalmente isolado, ele começa a lutar as suas batalhas sozinho. Deus nunca mandou para ninguém ficar sozinho. Jesus, ele não caminhou sozinho. Não lute sozinho. Deus criou você para estar em comunhão. Deus criou você para estar dentro das células. Deus criou você para estar no mundo, mas pregando o evangelho, não é mais para estar afastado, porque a gente sabe que enquanto eu não estou na batalha, eu vou morrer. Lá em Gênesis 2, diz, né, não é bom que o homem esteja só, e a gente acaba trazendo essa mensagem para fazer casamento, mas isso serve para ambos. Deus não criou você para você caminhar sozinho, isolado, com seus achismos, com as suas vontades. Deus fez você para você estar em comunhão, para você estar na mesa, para você dividir sua dor, para você dividir sua alegria, para você chorar com os que choram, para você se alegrar com os que se alegram. Satanás, ele vai perder se você entender esse sentido, que você não pode viver isolado, lutando as suas guerras. Deus não criou você para viver sozinho. Deus te criou para você viver em unidade. Eclesiastes não diz: melhor serem dois do que um, mas saiba com quem você vai andar. Até na igreja tem pessoas que querem te desviar. Aí você fala, se você sentar numa roda e começar a falar de alguém, fala: a pessoa está aqui. Aí você fala: não, então não vamos falar dela. Deixa eu orar por você. Mete a mão na cabeça e ora na vida dessa pessoa. Estão comigo? Satanás não tem como alvo o mundo. Satanás tem como alvo a eclésia, a igreja. Igreja, quando a gente lê Êxodo 17, é tão maravilhoso que lá existe uma história que o povo de Israel foi lutar contra Amaleque. E Moisés, quando o povo ia lutar, Israel ia lutar, Moisés ficava assim, ó, intercedendo. Vai lá, eu vou interceder por vocês, eu vou orar por vocês, vai dar tudo certo. E aí ele ficava com a mão levantada, intercedendo. Só que aí, quando as mãos, os braços de Moisés se cansavam, eles começavam a perder força. Sabe por quê? Os braços da liderança perdem força. Só que quando o braço da liderança perdia força, vinham dois homens guerreiros e levantavam o braço de um lado, levantavam o braço do outro, Arão e Hur. E sabe que a igreja de Cristo está precisando nessa terra? Arão e Hur, para levantar as mãos daquele que está cansado, para interceder, para se colocar na brecha. Arão e Hur não entravam na guerra de Moisés. Arão e Hur não pegavam as ferramentas de Moisés. Arão e Hur levantavam as mãos, e a partir daí a guerra era vencida, a batalha era vencida. E a gente não tem encontrado esse tipo de pessoa. Eles não fizeram uma guerra. Então existe para nós uma mensagem aqui. Até aquele que muitas vezes carrega uma unção precisa de pessoas para ajudar a sustentar os teus braços. Vocês têm ajudado as pessoas. Nós temos ajudado as pessoas. Nós temos ajudado a liderança. Nós temos ajudado o necessitado. Ou nós temos olhado para o nosso próprio umbigo? O que nós temos feito? O inimigo, ele tenta te isolar antes de te atacar. A gente falou de Elias aqui. Elias, ele se sentiu muitas vezes sozinho, aonde muitos aqui hoje se sentem sozinho. Muitos se sentem sozinho, lutando a sua guerra sozinho, mas essa mentira vai cair por terra, porque lá em 1 Reis 19, no versículo 10, depois que Elias ele teve a sua vitória no Monte Carmelo, ele diz assim, ó:
ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O que Elias falou? Eu sou o único, só sobrou eu. Ninguém me dá atenção, ninguém ouve as minhas dores. Sabe o que estava acontecendo com Elias, igreja? Ele estava cego espiritualmente, assim como muitos estão cegos, literalmente cego, porque tinha um monte de gente para ajudar ele, e ele não conseguia enxergar porque ele estava cego. Por que ele estava cego? Porque lá no versículo 18 diz assim: no entanto fiz sobrar 7.000 em Israel, e todos aqueles cujos joelhos se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Tinha 7.000 homens com Elias, e ele se sentiu só. Sabe por quê? A guerra de Elias era uma guerra interna. Ele estava sem o Espírito de Deus ali. 7.000 estava com ele. Elias, ele estava com a sua visão literalmente ferida. Ele estava com a sua visão cansada. Às vezes você está vendo coisa que não existe. Às vezes você tem ouvido coisas que não existem. Igreja, vocês não têm noção o quanto de coisa que a pastora ouve que não existe. Eu falo, meu Deus, eu falei isso, eu disse isso, eu fui em tal lugar, eu estava em tal lugar. Eu falei, cara, meu Deus do céu, ô louco, eu queria estar lá, eu queria fazer isso, eu queria falar isso. Então vamos falar de você. É normal, pessoas com a visão ferida, e você não vai mais se importar com o que você vai ouvir, o que vão falar. O que importa é o teu coração com Deus, o que importa é você permanecer na batalha. Vão falar, se não falar é até estranho. Além de pessoas, igreja, o que mais nós precisamos na nossa vida é de uma pessoa que é fora da curva, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, ninguém te pega. Pessoas agitam pessoas? Sim, mas somente o Espírito Santo é aquele que te sustenta por dentro, é aquele que te alimenta por dentro, é aquele que te cura por dentro. Quando Jesus lá em João 14,16 ele fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Sabe quem que é o Consolador? Consolador em grego significa paracletos, aquele que vem estar ao seu lado, aquele que te ajuda, aquele que te fortalece. Sem o Espírito Santo a guerra pesa, mas com o Espírito Santo existe uma força para você continuar. Então por que eu estou morrendo? Porque eu estou cansado? Porque você não tem buscado o Espírito Santo de Deus. Tem outra resposta? Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos seus santos, santos sobre nós, intercede pelos seus santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Então um soldado que ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não depende da própria força. Um soldado cheio do Espírito Santo, ele não abandona a oração. Um soldado que é cheio do Espírito Santo, ele não luta sozinho. Um soldado que é cheio do Espírito Santo, ele não foge da batalha. Um soldado que é cheio do Espírito Santo, ele não vive de emoção, ele é guiado pela presença de Deus. Como Paulo falou, terminei a carreira, é algo que a gente precisa falar: Senhor, me ajuda, porque eu quero terminar essa carreira. Eu não posso abandonar essa batalha. Davi, ele saiu da guerra, ele caiu. Elias, ele saiu da batalha e ele precisou ser restaurado. Só que o Paulo, ele terminou a sua carreira falando: Senhor, eu combati o meu combate, eu combati o bom combate.
E a pergunta para nós, igreja, não é como que a gente enfrenta nossas guerras, porque todo mundo, todo dia, enfrenta guerra, enfrenta batalha, mas a pergunta é: você vai permanecer no campo? Pergunta para você: você vai permanecer no campo? Jesus ele fala em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, não deixe a gente abandonar o nosso posto, Pai. Quando as nossas forças se acabarem, Senhor, nos sustenta, Jesus. Quando eu estiver cansado, Senhor, nos restaura, Jesus. Quando eu estiver sozinho, Pai, me lembra que o Senhor colocou pessoas ao meu lado, que eu não lute na minha força, mas que eu possa viver pela força do Espírito Santo de Deus, que eu não venha lutar a minha força, mas que eu possa viver pelo poder do Espírito Santo de Deus. O inimigo ele não teme um soldado que nunca se cansa, ele teme um soldado que mesmo cansado, ele continua no campo, ele continua vivo, ele entendeu o seu chamado, e a força vem do Espírito Santo de Deus. Não abandone o seu posto. A batalha ela existe, ela sempre vai existir, a guerra sempre vai existir, mas Deus está formando os soldados que permanecem. É hora de você assumir: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero permanecer. E essa palavra ela é um chamado: não abandone a guerra, não abandone a batalha. Eu não sei a forma que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui cansado como Elias, talvez você entrou aqui lutando como Davi, talvez você entrou aqui sendo provado como Jó, talvez você está aqui nessa noite sendo perseguido como Paulo, mas a palavra é: segue o teu propósito, não pare, vá adiante, permaneça na guerra, mantenha a chama acesa, não deixa Satanás apagar a chama, continue se alimentando da palavra. A palavra é um alimento e arma, não lute sozinho. Soldado isolado é um alvo fácil. A comunhão é que fortalece a igreja, a comunhão é que te fortalece, é o que me fortalece. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou se você desistiu da batalha, e você quer hoje voltar a ser direcionado pelo Senhor, a ser um soldado, uma soldada, guerreiros valentes do Senhor, todos estão com os olhos fechados, todos estão com a cabeça baixa, só levanta a mão. Eu queria orar pela sua vida, se você ainda não fez uma oração aceitando a Jesus. Aleluia, Senhor. Ou se você quer ter o seu chamado restaurado nessa noite, o Senhor não te chamou para ter uma vida de covardia, uma vida de medo, mas Ele te chamou para você permanecer como um soldado no lugar que Ele te colocou, no lugar que Ele te levantou. Você sabe que Deus tem um propósito para você, você sabe que Deus tem um chamado para você, e hoje é noite de realinhar os seus planos com o plano de Deus. Hoje é noite de renovação, de votos. E Satanás ele já está com um plano preparado para te destruir, mas hoje Deus quer renovar a tua aliança com Ele, e você sabe disso, você tem vivido isso, você tem orado por isso. Não tenha vergonha, levanta a sua mão, quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. É tudo pelo Espírito, Jesus. Sopra o teu vento, Pai, sopra o teu perfume, Senhor, derrama o teu bálsamo sobre essa igreja. Derrama, Senhor, o óleo que cura sobre esse exército em nome de Jesus Cristo, Senhor. Show. Derrama, Senhor, o teu perfume sobre esse exército, pois não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Está te chamando novamente para você ser participante da batalha. Sai de onde você está e volta para a batalha, volta a viver uma vida com Cristo.
pois só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele tem vida eterna para você e para sua família. É só Ele. É só Ele, Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito como meu único. Como meu único. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Entre em meu coração. Entre em meu coração. Faça morada. Faça morada. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não deixe eu abandonar o meu posto. Não deixe eu abandonar o meu Senhor posto. Jesus. Senhor Jesus. Quando as minhas forças se acabarem. Quando as minhas forças se acabarem. Me sustenta. Me sustenta. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando eu me cansar. Quando eu me cansar. Me restaure. Me restaure. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando eu estiver sozinho. Quando eu estiver sozinho. Coloque pessoas ao meu lado. Coloque pessoas ao meu Senhor lado. Jesus. Senhor Jesus. Quando eu estiver sem força. Quando eu estiver sem forças. Me dê força me pelo dê teu forças Espírito. pelo teu Espírito. Senhor, aqui uma noite que eu creio no que no campo espiritual marcaram vidas, Pai. Há uma nova ordem, Senhor, para a tua igreja, que é continuar, que é voltar à batalha, que é marchar. Tira o medo, tira as dúvidas, tira a apostasia, mas vem com fogo, vem com alinhamento, vem com propósito, vem com direção. Quem tem que estar, está. Aqui estamos, Senhor, alinhando e retornando para o campo de batalha. Jesus, nos tira do terraço, Pai. Nos tira, Senhor, da exaustão. Renova, Pai, por dentro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos que a Tua presença é real nesse lugar. Ei, Jesus. Nós iremos servir a ceia, aonde é um marco também, quando nós nos alinhamos e assentamos à mesa com Jesus. É onde todos são convidados, e Jesus ele ensinou a fazer esse ato, que é de se arrepender, que é de comer o pão dignamente, tomar o suco que simboliza o teu sangue. Que nós possamos nos avaliar, e que nós possamos hoje denunciar o cansaço, denunciar a apostasia, denunciar a frieza espiritual. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos hoje abrir essas gavetas e tomar posse do Espírito Santo de Deus. Levanta essa mão para cá. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos, que é o Teu corpo, Pai, que é o Teu sangue. Que nós possamos hoje pedir perdão de todo pecado, toda falha. Que nós possamos, a partir de hoje, mais uma vez, assinar um decreto de uma nova estação, de avivamento, de cura, de sinais, de milagres, de prodígio e maravilha, Senhor. Quão grande foi a luta, quão grande foi a tempestade, quão grande foi os medos, quão grande foi as dúvidas, mas aqui nós estamos, Senhor, com um anel, fechando essa carta para essa nova estação, Pai, onde haverá curas, restauração, libertação, Pai, em Teu nome. Poderemos fazer coisas maiores e melhores, mas é necessário, Pai, que nós possamos assentar à Tua mesa e se alinhar para essa nova estação. Os diáconos vão servir. Quando você receber com reverência a palavra do Senhor, fica de pé no seu lugar quando você receber. Vamos continuar em espírito de adoração em nome de Jesus. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Se você crê que você não está só, repita isso. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei,
nada temerei, comigo está o Senhor. Não recuarei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Diga: eu não recuarei, eu não recuarei, eu não recuarei, nada temerei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Eu não recuarei e não recuarei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nesta guerra, Ele luta por mim. Se você entendeu essa palavra, cante isso em verdade. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Vamos declarar isso, igreja. Não estamos sozinhos, Ele está conosco. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Ele luta por você, pela tua família, pela tua casa. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Eu não recuarei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Eu não recuarei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Ele está conosco, Ele está à frente de todas as batalhas. Ele nos tira o medo, nos tira a acusação, nos tira o temor daquilo que não provém dEle, daquilo que não provém dEle. Onde está a igreja que se levanta nessa noite para cumprir essa palavra? Vamos cantar, eu não recuarei. Vamos cantar, igreja. Eu não recuarei, nada temerei. Diga: nada temerei, comigo está o Senhor. Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco. Não recuarei, eu nada temerei. Vamos declarar essa verdade com o que temos, vamos avançar. Nosso Senhor é o nosso alvo. E não recuarei, eu nada temerei, comigo está o Senhor. Ele está conosco, Ele está conosco. E não recuarei, e nada temerei. Vamos marchando, porque o Senhor está à frente das nossas lutas e batalhas. Não recuarei, eu nada temerei. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Eu não recuarei. E venha o teu reino,
Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Vamos juntos! Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir, Ele quer ouvir o clamor do povo do Senhor. E diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as suas casas, as suas famílias, a si mesmo. Ele calabachere balabá, ele catalabachere balabá, ele catalabachere balabá. Que venha e permaneça. Sim, Deus, que venha e permaneça. Que venha e permaneça. Que venha e permaneça. Que venha e permaneça. Que venha e... O descendente de Davi, ele é o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Quem ele é? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos dizer quem ele é. O descendente de Davi. Odeia a iniquidade. Quem ele é? O descendente de Davi. E que ruja um leão, e que a terra estremeça diante da majestade. E que ruja um leão diante da majestade. A igreja, os tambores. Que ruja um leão. Que ruja um leão. E que ruja um leão. Diante da majestade. E que ruja um leão.
Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, se adorarmos, se adorarmos, se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, mais uma vez com as palmas, igreja, vamos! Se adorarmos, se buscarmos, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará. Que ruja o leão e que a terra diante da que ruja o leão que ruja o leão diante da que ruja o leão Ele é o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Obrigada, Senhor. O descendente de Davi, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, ele ama a justiça. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior.
claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Que ruja o leão, ilumine a escuridão. Que ruja o leão, que ruja o leão, ilumine a escuridão. Que ruja o leão, que ruja o leão, ilumine a escuridão. Que ruja o leão. Estamos firmados, alicerçados naquele que vive e reina. Não seremos abalados, não seremos abalados. Estamos firmados, alicerçados. Glória a Deus. Você que aproveita, já troca seu cálice aí, né, com alguém que você precisa pedir perdão. Em nome de Jesus. Amém? Troca o cálice, dá um abraço na pessoa. Amém? Esse é um momento muito especial. Todo mundo pegou? A gente tenta seguir uma liturgia, mas Jesus, Ele muda toda a história. Me perdoa pelo horário, mas era algo que era necessário fazer nessa noite, foi feito. A nossa maior luta é contra Satanás, que quer prender as vidas do inferno. E se possível, nós vamos lá resgatar essas vidas em nome de Jesus. Se você pegou o teu cálice, se você pegou o teu pão, levanta ele agora em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar à mesa, ceando, dividindo aquilo que é corpo, aquilo que é o teu sangue. Nos perdoe pelas falhas, pelos pecados. Nos perdoe por muitas vezes sair da batalha onde nós deveríamos estar. Mas renova a nossa aliança contigo agora. E nós iremos marchar, Pai amado, cumprindo o teu mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, que é honrar, Senhor Jesus, as pessoas, que é literalmente cumprir o nosso chamado eclesiástico e salvar vidas. Levanta bem alto, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podemos comer em nome de Jesus. Levante o seu cálice. Assim também,
Depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Novo é aquilo que nunca foi usado, aquilo que nunca foi utilizado. Ele renova o nosso pacto com ele nessa noite. Fazer isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Podemos beber em nome de Jesus. Dê um glória a Deus bem alto aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda bem forte a Jesus e vamos adorar Ele mais uma vez. Igreja, como já está o horário estendido, dê a mão para o irmão que está ao seu lado, se você puder. Amém? Família, essa é a missão. Nós fazemos parte de um exército. Sinta você um soldado ou uma soldada. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra Satanás e os seus dominadores, seus principados e potestades. Mas agora estamos alinhados, renovados e aliançados em Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Para estremecer o inferno, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Levanta sua mão. Nós saímos do terraço e agora nós estamos na batalha junto, e você não está só, amém? Deus abençoe, vá para a semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, eu amo você.